Oi pessoal, como vão todos vocês? Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz do Senhor. Então, amados, ao Senhor toda honra, glória, domínio, poder, majestade nos céus e terra e tudo que nela há. Louvemos, bendizemos ao seu santo e excelso nome. Amados, eu estava pretendendo sair, mas não sei se onde vocês estão, também está chovendo muito. Aqui está um toró, gente. Eu não sei aí o bairro que vocês moram. Aqui na Ibiribeira, as ruas às vezes alagam, sabe? Não entra na casa não, graças a Deus. Não entra no prédio não, mas a frente do prédio fica toda cheia d'água. Fica conveniente sair. Amados, hoje Deus me deu uma ministração, como sempre, sobre a maravilhosa graça salvífica. Vou ler sobre o tema bíblico, ok, amados? Vocês estão bem? Espero encontrá-los bem na santa e gloriosa paz de Deus. Quero dizer a vocês que o Senhor é digno de receber louvor e adoração do seu povo. Deus eterno, glorioso. Eu louvo, sabe, às vezes eu não sei nem o louvor todo. Deus eterno, Ele é digno de toda adoração. Vou ler um trecho aqui, Éfesos, capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Porque a graça, vocês são salvos pela graça. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Não de obras, mas para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Nas obras de Deus. Então, a exegese, a explicação sobre a graça. A graça de Deus na Bíblia é definida como favor imerecido de Deus. Benevolência, bondade que Deus concede gratuitamente ao ser humano. Eu sei que tem muita gente que já sabe disso, está cansado de saber disso. Mas tem muitos que precisam ouvir. Recapitulando, a graça na Bíblia é definida como favor imerecido de Deus. Benevolência, bondade que Deus concede gratuitamente ao ser humano, sem que este tenha direito ou mérito para recebê-la. Ela é a base da salvação revelada plenamente em Jesus Cristo. Gente, eu sei, você sabe, nós temos conhecimento o que é a graça, mas muitos precisam saber a definição completa. Então a gente tem que ler, entendeu? Tudo direitinho, conforme o figurino, para que a pessoa entenda especificamente. Tem pessoas que não entendem, não sabem, e precisa alguém explicar.
A benevolência, a bondade que Deus concede gratuitamente ao ser humano, sem que este tenha direito ou mérito para recebê-la. Existem doutrinas que dizem que a pessoa é salva por merecimento, porque fez muita caridade, não é? Não é que as obras, elas não sejam importantes, elas andam paralelas, mas nós somos salvos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Essa é a graça que está disponível, mas só toma posse dessa graça aquele que tem atitude de reconhecer o Filho de Deus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí é salvo, aí é salva. E aquele que nega, que rejeita, que negligencia, esse aí, ele pode estar correndo o risco de nós não termos a sabedoria, o conhecimento, de até quando o Senhor vai nos dar a oportunidade, até quando nós estamos vivos. Porque não adianta depois que morre, tem que ser aqui na terra. Deve ser feito na terra, o mais breve possível. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento de qual vai ser o último dia aqui da gente na terra. E se a pessoa negligenciar, pode morrer sem ter tomado posse da graça, sem ter reconhecido Jesus. E à luz das Escrituras, e é a realidade, essa pessoa, ela não tem o descanso eterno da alma. A nossa carne, ela morre, mas a nossa alma, ela terá um destino. A pessoa crendo, ou seja, eu digo crendo ou não, assim, maneira de dizer, tem pessoas que não creem nisso. Vai para o inferno, gente. Vai para o Hades. Quem vai para o Hades não tenha mais a chance de ir para o céu, de ir para a glória com Deus. Porque o Senhor, ele morreu como maldito, não é? Ele se fez, embora santo, maldito naquela cruz do Calvário, e morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Houve aquela peregrinação, aquele sofrimento todo que o Senhor passou, a vergonha, o descaso, né? Apanhou chicotadas, enfiaram uma coroa, N coisas que o Senhor levou a mazela todinha, os pecados, transgressões, como está escrito em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas... Essa semana Deus me usou para fazer a live sobre Isaías 53. Veja lá que você vai entender tudinho. Então, teve a peregrinação antes de chegar à crucificação, ele já tinha sofrido muito descaso, blasfêmia. Então, quando chegou na crucificação, ele morreu, morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. E antes de subir aos céus, ele orientou os discípulos com tudo o que queria que os discípulos soubessem e deixassem por escrito, né? Já estava por escrito de que as pessoas posteriormente precisariam ter conhecimento, e através dos nossos lábios, nós que somos filhos de Deus, que pregamos as boas novas e a mensagem dele. Então é aqui, ó, ela quem? A graça, ela é a base da salvação revelada plenamente em Jesus Cristo, que atua como poder de capacitador para a transformação de vidas, perdão, perseverança, não se limitando apenas à justificação inicial. Definição: grego, hebraico, a palavra grega no Novo Testamento, charis, refere-se a favor, bondade ou presente. No Antigo Testamento a palavra é ren ou hanan, frequentemente traduzida como misericórdia ou ápice da obra de Cristo. É a graça, né? A graça não ignora o pecado, mas o pune. Em Jesus Cristo, cuja morte expiatória, que nós sabemos, né, foi expiação, é a maior expressão desse favor imerecido. Jesus cumpre a lei que condena o pecado, né, trazendo a graça que salva. Louvado seja Deus. A graça salvadora e transformadora. A graça é o meio de salvação. Éfesos 2, 8, 9, que eu acabei de ler para vocês. E também capacita o crente a viver uma vida
que glorifica a ela, no caso a graça, né, ao Senhor, age como força para resistir ao pecado, ao Deus eterno, exerce dons. Então, assim, não é que ela vai, quem adverte, exorta, é o Espírito Santo, não é? Esse que fala com vocês agora. A graça não é banalização do pecado. A graça de Deus não permite viver deliberadamente no pecado, mas liberta do poder dele. Ele passa a não ter mais poder na nossa vida. O cristão, o verdadeiro cristão, ele não vive pecando, isso é bíblico. Não vive pecando habitualmente. Por quê? Porque a semente de Cristo, ela habita em nós. Quando nós reconhecemos o Senhor, Jesus, ele passa a habitar em nós. Está escrito em João 14, 23. Aquele que ama a minha palavra, aquele que me ama, o meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele habitação, morada. Então, se ele habita em nós, é a semente dele que está em nós. Então, se a semente dele está em nós, nós não pecamos habitualmente. Embora sejamos pecadores. A Bíblia diz que não tem um justo que não peque. Porque pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão ou obras. Mas o pecado, ele não é um ato habitual do cristão. Não vive pecando. Não é que ele tenha prazer no pecado. O pecado não tem, como está escrito aqui, não tem mais poder na vida do cristão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele adverte. Ele exorta, ele consola, ele é auxiliador, ele é conselheiro, ele é o justo juiz. Deus é amor, mas ele também fará um dia o juízo. Então, assim, ele morreu como maldito, porque ia para aquela cruz. Quem era maldito? Assassino, ladrão, etc e tal. Então, ele se fez maldito, embora santo, morreu naquela cruz. Mas agora, na segunda vinda, ele virá como Salvador, a arrebatar a sua igreja. Ele diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos libertos através do verdadeiro Cristo Jesus. Não creia em vãs doutrinas. Amados, o Espírito Santo, graças a Deus, ele me usa muito, como ele usa muitos, eu sei. Não é privilégio só meu. Eu reconheço muitos também são usados para pregar, para evangelizar, edificar vidas, libertar em Cristo. Na verdade, é o Espírito Santo que usa as pessoas. Então, ontem mesmo eu saí do elevador, eu estava indo pregar, aí uma irmãzinha saiu do elevador comigo com um terço na mão. Gente, eu tenho muita ousadia do Espírito Santo. Onde eu estiver, eu prego, gente. E se a pessoa ficar com raiva, eu explico direitinho. E quiser ficar com raiva, eu fiz a minha parte. Porque tem gente que não aceita a verdade. Mas ela recebeu, sabe? Ela disse, não, mas eu sei que o Salvador é o Senhor. Ele é o único Deus. Mas eu gosto de fazer minhas orações assim. Eu disse, tá certo. Agora a senhora sabe que a senhora está desobedecendo. Eu estou desobedecendo? Está, porque o que está escrito em Mateus 6, 7, do versículo, capítulo 6, versículo 6 até o 9, é que a oração deve ser apresentada para Deus, né? O Senhor diz, quando orares, fecha a porta do teu quarto, ora o teu Pai que está em secreto. Qualquer lugar a pessoa pode orar. Só que não é em vãs repetições, como eu falei para ela. É a oração modelo Pai Nosso, e ela conversar com o Senhor como se estivesse conversando com um verdadeiro amigo, porque é isso que Ele é, o nosso verdadeiro amigo fiel, nosso juiz, advogado, juiz, legislador.
É só Ele que pode julgar a nossa causa. E o Espírito Santo, ele é intercessor. Ele intercede até em gemidos inexprimíveis. Então, eu falei para ela, a senhora está fazendo o certo, a senhora tem comunhão com Deus. Mas a senhora crê que o filho dele foi que pagou alto preço para salvar nossas almas? Ela disse, creio. Mas a senhora não deve se curvar a imagens de ídolos, de deuses estranhos, que até para se transportar de um lugar para outro alguém precisa, porque nada faz, nada cheira, nada intercede por ninguém. Aí quando a gente, né, aí outro dia teve uma que disse assim, quando a gente pede a Maria e Maria nos concede a graça, na verdade foi o Senhor, porque Ele é onisciente, foi falado essa semana sobre a onisciência de Cristo. Ele sonda nossos pensamentos, então Ele é misericordioso, Ele sabe quem é que está colocando a fé nele, e mesmo que às vezes a pessoa está na época da ignorância ainda. Mas quando foi ontem, eu disse, a partir de hoje a senhora sabe a verdade. Jesus disse, conhecerão a verdade vos libertará. Só em Cristo, a senhora, nós todos somos libertos. Então, o Senhor acabou de libertar o pensamento errôneo, equivocado, o equívoco, o engano que a senhora estava na mente. Não precisa orar em voz de repetições. A senhora apresenta para o Senhor a sua causa e a senhora... Mas assim, trocando em miúdos, se ela quiser continuar orando daquele jeito, ela vai continuar orando, gente. Porque tem pessoas que mesmo a gente falando o que está na Bíblia, a pessoa quer fazer do jeito dela. Deixa eu fazer do jeito dela. Mas eu passei para ela a verdade. Então vamos prosseguir aqui. A perspectiva bíblica, a aliança, não é? Que a graça é persistente desde Gênesis, a escolha de Abraão, e representa a iniciativa de Deus em perdoar e salvar, apesar das quedas humanas. Aspecto teológico e merecida, tudo aqui gerado em termos, né, referente à graça. Alternativa 1, imerecida, né? Alternativa não, assim, enumerando os tópicos da graça. Imerecida é dada gratuitamente, sustentadora. A graça opera na caminhada diária, perdoando e fortalecendo o cristão. Aqui tem o tópico 3, doutrina da graça. Calvinismo, frequentemente associado a deprovação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança. A graça, portanto, é a ação de Deus, que escolhe abençoar ao invés de amaldiçoar, sendo essencialmente algo que, embora valioso, é oferecido a quem não merece, porque é um favor imerecido. Gente, quando a chuva, meu pai, teve um dia que eu tive ousadia de ir num supermercado, que é mais adiante, anda um pedaço para ir. Eu fui, estava normal, estava chovendo, mas deu para ir. Quando chegou lá, gente, que eu fiz as compras, na hora de voltar, não tinha táxi, não tinha Uber. Aí eu não ando de moto. Mas nesse dia o Espírito Santo me revelou assim, filha, não tem outra alternativa, você vai ter que ir na moto. E debaixo de chuva. Aí foi quando eu pedi um Uber moto, mas o rapaz foi tão cuidadoso, veio devagarzinho. Cheguei toda molhada, cheguei aqui, os pacotes caíram na água, meus pés ficaram cheios d'água, pisando naquela água, ninguém sabe onde vem aquela água. Mas enfim, Deus me trouxe para casa, eu glorifiquei o nome dele, agradeci. E o rapaz foi também para casa na Santa Paz, né? Já tinha pago, que a gente paga no aplicativo, mas graças a Deus. Então assim, é um aviso, né? Que quando tá desse jeito, tem algo para fazer na rua, mas fica difícil, porque a rua fica cheia d'água. Mas isso daqui não é só aqui, né? Em Boa Viagem, todo canto, né, gente? Diversos bairros estão assim. As canaletas estão... A prefeitura precisa
ter um pouco mais de atenção nisso. As canaletas entupidas, aí gera isso, esses problemas na rua, que dificulta o trajeto, né, das pessoas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Gente, perdoar, a gente perdoa. Mas fica difícil quando a gente quer perdoar alguém e alguém insiste em bater na mesma tecla, não é verdade? É isso que eu menciono na rede social. A pessoa, durante vários anos, pessoa extremamente problemática, me trouxe um peso que não era meu, tantos problemas na minha vida por causa dessa pessoa. E o que eu disse a ele, vai viver sua vida, meu amigo. Quer ressarcir aquilo que me foi tirado, você me tirou, coloca o depósito na minha conta, eu informo Então você vai ficar quite com Deus e quite comigo. E tudo vai ser resolvido, gente. Entendeu? Agora fica batendo numa tecla, perturbando, entendeu? Ele acha que está fazendo certo, mas Deus não está gostando disso. Então, assim, o perdão é liberado, sim. Nós devemos perdoar. Mas não adianta a gente perdoar e a pessoa continuar fazendo aquele pecado, continuar se insistindo em querer algo que eu não quero mais. Eu não quero mais, não adianta ficar batendo. Por quê? Eu fiquei muito indignada, fiquei muito estarrecida com o que fizeram comigo. Ah, Edilene, todo mundo não passa pela prova para ser aprovado, é bíblico, mas não da maneira que ele fez. Gente, ele me deu um golpe financeiro, me deixou, sabe, uma pessoa sem base, sem... O meu alicerce é Cristo, mas eu digo assim, a gente para viver na terra necessita de ter um financeiro. Ele tirou meu financeiro, fez eu morar em lugares desfavoráveis, entendeu? Sofri horrores por causa desse homem. Aí agora chega querendo, não, eu vou lhe dar isso, eu não quero nada de pessoas que um dia me fez muito mal, entendeu? Eu apresento para o Senhor, não quero o mal deles, mas eu não quero convívio com essas pessoas mais. Quando eu digo essas pessoas, foram dois que persuadiram outros contra mim. Pessoas que me queriam bem e ficaram contra mim. Por quê? Porque começaram a ter uma ideia distorcida de Edilene. Não sei como, porque se eu conheço você, eu sei seu proceder, o seu caráter, como é que chega uma pessoa a falar mal de você e eu vou passar a acreditar? Se eu convivi contigo, eu vi você, convivi com você, sei o seu caráter, pelo menos dia a dia ali trabalhando, eu sei o que você é capaz, o que você não é capaz, entendeu? Certas coisas dá para saber. E ele fez a cabeça do povo, deu dinheiro, entendeu? Deu em oferta, pintou e bordou com a minha vida. Ninguém tem o direito de fazer isso não, gente. Para fazer maldade, não. Para fazer benefício, é bom. Você fazer bondade ao ser humano, Deus se agrada. Mas fazer tanta maldade como foi feita, entendeu? Então, assim, a gente apresenta para Deus, deixa que Deus tome conta e bola para frente, entendeu? Eu não digo a vocês que eu fiquei muito indignada, muito. Se eu disser ao contrário, eu estaria mentindo. Eu fiquei muito indignada, foi muito investimento, entendeu? Mas em suma, Deus mudou a ordem das coisas, entendeu? E se acontecer bem, se não acontecer, gente, bola pra frente. Deus sempre dá um meio, uma saída, uma solução. Eu não estou preocupada com isso, entendeu? Eu sou muito segura de quem eu sou, do valor que eu tenho, como todos nós temos valor. E nós seguimos a valores divinos, de família, temos princípios. Às vezes eu fico indignada, chamo aí umas palavras, porque eu já não aguento mais, gente. Eu não sou Jesus Cristo, não. Eu sou filha dele, mas não sou Jesus, não. A pessoa, 10 anos me perturbando, ninguém suporta isso não, gente. Eu sou um ser humano, eu não sou, feito aquele louvor de Carla,
eu não sou de ferro, não. Eu sou de carne e osso, como todos vocês, para estar suportando o insuportável. Homem problemático. Que homem problemático? Há pouco tempo, usando um missionário, outro missionário, vai tirar você daí para botar você em uma casa. Quem disse que eu quero ter vínculos com essa pessoa? Jamais na minha vida eu quero ter vínculos com gente problemática. Viva a sua vida, meu irmão. Se é que eu posso te chamar de meu irmão, viva a sua vida. Eu falando assim, parece até que eu não tenho amor ao meu semelhante. Não é nada disso, gente. Eu tenho muito amor ao meu semelhante. Só que tem coisas que a gente não é obrigado a carregar peso dos outros. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, entendeu? Eu posso ter em mim, graças a Deus, dom de Deus para ouvir pessoas, para aconselhar, orientar. Mas eu não tenho que estar suportando, eu não tenho formatura de psiquiatria, não. Essas pessoas é que têm respaldo para suportar, para orientar quem tem problemas. Por quê, gente? Não é humilhando, não é desmerecendo, mas eu já falei N vezes. Vá viver sua vida, porque quando uma pessoa quer realmente ajudar você, não fica 10 anos perturbando sua vida, não. Já teria feito há muito tempo. Gente, eu não vou expor aqui coisas que eu já falei, muita gente sabe. Fizeram passar por uma prova muito árdua, exacerbada. Até hoje não me ressarciram o que me tiraram, né? Hoje eu não quero emprego, esses empreguinhos eu não quero. Eu quero... Ah, Edilene, isso é falta de humildade. Não, não é falta de humildade. Quando ele fez o que ele fez comigo, eu tinha mais de 10 anos a menos que eu tenho hoje, ok? Graças a Deus, Deus já me aposentou. Não é lá esses dinheiro todo, mas Deus me deu capacidade para eu sair daquele lugar horrível que eu estava. Não desmerecendo ninguém, tem pessoas muito educadas, pessoas boas, mas também tem gente de um baixo nível que você não tem que conviver com essas pessoas. Gente, eu sempre morei em Boa Viagem. Era a Avenida Conselheira Guiar. Meus filhos sabem, a gente sempre morou bem. Ele fez eu morar em favelas. Muitas favelas ele fez eu morar. Passei por coisas, gente, horríveis. Horríveis. Quando ele via que eu queria pregar o evangelho, ele ia lá, fazia a cabeça dos vizinhos, armava, como uma vez ele armou, e uma igreja lá, na hora que eu estava pronta para pregar, ele usou essa igreja, não me deixaram pregar. Eu escutei na minha humildade, escutei os irmãos pregando, depois peguei minha Bíblia, botei debaixo do braço e fui para minha casa. Aí foram lá me chamar. Irmã, o pastor está lhe chamando, agora é sua vez de pregar. Eu digo, agora eu não vou mais não, tá certo? Diga a ele que muito obrigada, mas agora eu não vou mais não. Ora, gente, a pessoa ser de Cristo não é sinônimo de ser uma pessoa que vai suportar tudo, não. Sim ou não? O respeito cabe em qualquer lugar, gente. Tem pessoas que estranham a minha maneira, minha reação, mas porque não vivenciaram. Eu sempre digo assim, ó, quem não tem respaldo para falar? Quem? Quem não vivenciou, gente? Quem não vivenciou o que eu vivenciei e o que eu venho vivenciando, agora tá diferente, claro. Deus me tirou daquela situação horrorosa. E não foi o homem, não. Não foi o homem, não. Foi de tanto eu orar, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ore calavassurianda lamanaia. Onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De tanto eu orar, o Salmo 121, ele foi e me deu minha aposentadoria. Mas não foi de graça, não. Foi pela graça, mas não foi de graça. Anos e anos e anos e anos eu trabalhei, ó, suei. E uma pessoa aí, que essa pessoa não gosta de mim, nem ele, nem o filho dele. E por que, Edilene? Por causa de coisa lá atrás que não cabe nem falar mais, entendeu? Pessoa que quando não consegue o que quer denegrir a imagem da pessoa. Então, assim, pessoas que não reconhecem que errou, de algum modo errou, e fica transferindo a culpa para os outros. Querendo dizer, usa o capítulo e versículo, Gálatas 6:7, que o homem semear,
ele colherá. Eu não estou colhendo o que eu plantei não, viu, gente? Eu colhei eu semeei coisas boas, minha semeadura foi muito boa. Não foi boa, foi muito boa. Foi excelente. E não é falta de humildade falar isso, não. A coisa é tão bizarra que quando eu começo a falar, eu tenho assim, eu fico irritada. Então, eu tô dizendo isso aqui, gente, porque fica dizendo, através do missionário, que é para mexer com o meu emocional, que vai constar aqui para falar, para eu sair. Gente, eu até posso aceitar algo vindo da pessoa que eu amo. Da igreja, eu não estou mais lá na igreja. Ele teve a oportunidade de fazer e não fez, porque ficou se prendendo nesse negócio de casamento. Então é o seguinte, eu quero bem a meus irmãos em Cristo, sim. Continuo amando ao Senhor, minha essência não muda, nem nunca mudará. Edilene tem a mesma essência, só que hoje com mais experiência, mais sabedoria para lidar com diversas coisas na vida. Porque na época eu fui muito ingênua, gente. Fizeram um monte de maldade comigo e eu não gravei nada, eu não salvei nenhum vídeo, né? Não fiz nenhum vídeo. Por quê, Edilene? Porque eu não tenho malícia. Eu não tinha essa malícia. Já hoje é diferente. O que fizerem comigo eu vou gravar. Eu vou gravar. Porque, gente, às vezes, por você ser uma pessoa ingênua, de um coração bom, tem pessoas que se aproveitam para fazer maldade. E essa brechinha eu não dou mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, de mim. E sobre ti levanta o seu rosto e nos dê a paz. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Eu amo vocês em Cristo. Quem quiser curtir meu vídeo, que é o vídeo do Espírito Santo, quem quiser curtir e compartilhar, eu agradeço. Gente, não acredite em tudo que falarem para você. Hoje aqui, ele fica dizendo que eu faço fofoca. Não é fofoca, gente. Quando você conta um fato verídico, não é fofoca. Fofoca é quando você está falando mal da vida dos outros, aleatoriamente. Mas quando você expõe um fato real, uma história verdadeira, isso não é fofoca. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. O tema foi também maravilhoso hoje, falando sobre a graça salvífica. A minha situação, gente, foi tão, assim, diferenciada, que quando eu vi que eu não estava sendo honrada na igreja, que 22 anos eu fiz parte, porque ele ficou se prendendo aí esse negócio de casamento, mas assim, olha, eu não tenho raiva do meu pastor não, sabe, do meu ex-pastor. Eu quero muito bem a ele. Talvez ele tenha feito isso porque ele viu alguma coisa me prejudicando e ele queria me livrar daquilo, entendeu? De uma certa forma, ele usou o amor dele de querer me proteger, de uma certa forma. Então, assim, eu não tenho raiva dele, não. Só que eu já falei que eu não quero mais trabalho em igreja. Não quero. Por quê? Porque eu me chateei, gente. Foi algo, assim, muito forte que fizeram comigo, sabe? Então eu fiquei muito indignada. Eu acho que não deveria ter sido do jeito que foi. Eu poderia ter sido protegida de uma outra maneira, entendeu? Tinha se ajustado de outra maneira. Não é que as coisas de Deus tenham arrumadinho, mas tem flexibilidade, gente. Em certas coisas tem flexibilidade, mas ele não fez, né? E tudo bem, eu não vou mais questionar sobre isso. Apenas o seguinte, eu não quero mais trabalho em igreja, sabe? Não quero. Agora sim, eu digo para vocês, quando vocês tiverem um sonho de Deus, que quando vem para nossa mente, é porque em nosso coração, é porque veio de Deus. Então não conte a ninguém não, gente, porque tem pessoas que se levantam, né? São usadas, uns são usados pelo Espírito Santo e outros são usados pelo inimigo, para tentar acabar com os sonhos de Deus na tua vida. Então não conte, gente, seus projetos, seus planos, entendeu? Não conte não, gente, não conte.
Às vezes a pessoa está com um problema no casamento, queira falar com o seu pastor, conversar com ele. Aí você está conversando com uma pessoa que é preparada por Deus, capacitada para lhe orientar. Mas não confie em todo mundo não, porque às vezes a gente confia pensando que todo mundo é amigo coisa nenhuma, gente. Eu vi pessoas dentro do banco onde eu vivia ali dentro, convivia no dia a dia, que antes era uma harmonia, era uma paz. A gente, cada um trabalhava no seu determinado posto, a sua função, exercia a sua função, tudo andava bem, até essa pessoa chegar e distorcer tudo, entendeu? Então, a pessoa usou meu chamado para destilar o veneno dele, fazer um monte de maldade. E quis mostrar para as pessoas que fez isso com pretexto, que fez com uma intenção boa. Não fez com a intenção boa, gente. Quem quer ajudar o outro não passa 10 anos perturbando a vida da pessoa, trazendo sofrimento, trazendo o inferno dele para a minha vida. Foi muito problema que esse cara me arrumou, essa pessoa me arrumou, ele e o filho dele. Aí diz, não, que nós somos de Deus. Gente, uma pessoa de Deus não fica fazendo mal aos outros, não. A gente vai procurar fazer o bem. Ah, mas a gente estava fazendo bem. Estava fazendo bem coisa nenhuma. Gente, eu passei fome. Sabe o que é passar fome? Eu passei fome. E eles podendo me ajudar, não me ajudaram em nada. Depois de muito tempo, foi que eu fui conversar com uma igreja que eu fiz parte. Elas começaram a se sensibilizar e me ajudar em cesta básica. Mas é aquela coisa, você tem que estar indo lá, se humilhando, pedindo. Eu tenho uma amiga muito querida, entendeu? Uma pessoa muito de Deus. E ela tem me ajudado, porque eu também não recebo lá essas coisas todas, sabe? Pago um aluguel, graças a Deus, meu pai. Deus me botou num lugar bom, porque eu estava num lugar horrível. Não desmerecendo o kitnet do rapaz, mas eu digo assim, em lugares menos favorecidos, entendeu? Cachorro que ficava lá fedendo, o dono às vezes ia, às vezes não ia, ficava um fedor, o cachorro latindo, o bichinho não tem culpa. Eu cansei de botar alimento para ele, a outra vizinha também, entendeu? Porque às vezes ele não ia cuidar do animal, o animal ficava churumingando, latia, incomodava, entendeu? Muita barata, tinha até piolho de barata. É ridículo o que eu estou falando? Eu estou expondo um testemunho, gente. Coisas absurdas que eu botava veneno para matar. Quando daqui a pouco estava tudo cheio de bicho. Pelo amor de Deus, eu sofri horrores, gente. Eu sei que eu fui provada no fogo. Eu fui muito forjada. Então eu não dou o cabimento, o espaço de ninguém falar nada a meu respeito, da minha vida. Entendeu? Não tem esse respaldo, não. Se não passou pelo que eu passei. A não ser que a pessoa diga assim, ó, Edilene, eu compreendo, minha amada. Eu acredito em tudo que você está dizendo. Aí tudo bem. Mas querer me criticar, porque às vezes eu digo alguma coisa, eu digo porque eu já não aguento mais. A pessoa é problemática. Há anos. Quando ele vê que eu estou num propósito, por acaso ali não deu certo, aí ele começa a fazer a maldade dele de novo. Olha, eu vou te dar um aviso. Para com tuas ameaças, porque eu não tenho medo de você, nem medo do seu filho. Diante de Deus que eu estou dizendo isso. Pare de perturbar a minha vida, porque eu não sou mais aquela Edilene bobinha. A minha essência é a mesma. Mas eu não sou mais aquela Edilene bobinha, tá certo? Se tentar mexer comigo ou com meus filhos, você vai pagar o preço. E não vai ser pouco não, tá bom? Porque eu sei que a justiça de Deus às vezes demora, mas ainda existe justiça na terra, tá certo? E se você não parar com isso, uma hora você vai pagar uma fiança muito grande ou você e seu filho vai baixar na cadeia, viu? E pare de estar dizendo coisa com a minha filha, porque eu não admito isso não, tá certo? A mãe dela sou eu. Pare de estar dizendo coisa com minha filha, tá usando terceiros para estar dizendo coisa com minha filha. Viu? Eu amo meus filhos, eu tenho um casal. Mas ele tem muita raiva da minha filha Cíntia, porque não deu certo com o filho dele. E não é porque eu tô na carne não, gente, porque tem coisa que não é espiritual só não.
Às vezes é mau caratismo mesmo. Ah, tá falando mal de mim. Eu tô falando fatos reais que aconteceram. Edilene é uma pessoa calma, Edilene é uma pessoa passiva, compreendedora, como é que chama? Compreensiva. Edilene é uma pessoa amiga, amável. Se eu puder ajudar a pessoa, eu ajudo. Se eu puder aconselhar, eu aconselho. Existem pessoas que podem me dar referência de minha pessoa, mas sempre vai existir gente que não gosta da gente, tá certo? Porque tem algumas pessoas que tiveram atitudes erradas e depois vem jogar a culpa em você, porque você não permitiu mais aquela pessoa dentro da sua casa. É lógico, estava jogando a minha filha contra mim. A pessoa estava jogando minha filha contra mim. Como é que eu vou estar vivendo com uma pessoa dentro da minha casa e tá jogando uma filha, um filho contra você o tempo todo? Olhava para mim com um olhar de Satanás mesmo. Gente, a gente sabe o espírito. Eu tenho discernimento espiritual e eu via mesmo quando ele estava manifestado do bicho. Eu cansei de dizer, pare com isso, não dá para viver, cada um vai viver sua vida. Agora pare com isso. Ficava o tempo todo me jogando contra a minha filha. Aí chegou um ponto que eu disse assim, aqui em casa você não fica mais. Procure um lugar para você ficar. E ele não ficou na rua, porque meu filho acolheu ele. Mas, infelizmente, até aqui há pouco tempo, meu filho estava passando também por situação difícil. Por quê? Porque quando você acolhe uma pessoa negativa dentro da sua casa, deixa influência, gente. Se for uma pessoa boa, deixa influência boa. Mas se for uma pessoa negativa, deixa influência negativa. Ele me odeia. Hoje, a recíproca é verdadeira. Nem ele gosta de mim, nem eu gosto dele. Mas nem por isso eu desejo mal. Porque é aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto fazer maldade comigo, de tanto fazer maldade, de tanto fazer coisa com minha família, eu tomei ódio. A gente tem ódio é da prática da pessoa, entendeu? O que a pessoa pratica. Aí vem dizer, não, porque é uma pessoa que não nasceu de novo. Não se trata de não nascer de novo. Porque tem muitas coisas que nem é espiritual tudo. É mau caratismo mesmo. Caráter da pessoa que se curva para fazer mal, ficar falando mal de mim, denegrindo minha imagem. Gente, ele usou até vizinhos para me jogar contra os vizinhos. Isso é muito absurdo, gente. Foi muita maldade, vocês não fazem ideia. Nos bancos que eu trabalhei, eu fiquei tão abalada que eu fui procurar um psiquiatra. Quando eu cheguei no psiquiatra, eu estava tão abalada emocionalmente, chorando, eu só fazia chorar, que foi uma clínica que tinha vários psicólogos, psiquiatras. Aí, antes de eu ser atendida por aquele médico que eu ia me consultar, veio uma outra lá, trouxe um copo d'água para mim, conversou comigo. E eu estava inconsolável. Por quê? A afronta foi absurda, gente. Aonde eu trabalhei, ele fez isso. Destilou o veneno dele. Eu não quero contato. Você pode querer me dar com todo o seu dinheiro, para mim não vale nada. Querer me dar casa, riqueza, eu não quero nada disso. Até agradeço, mas eu não quero. Sabe por que eu não quero? Porque eu não quero vínculo. Para depois dizer, olha, fui eu que lhe dei essa casa, fui eu que lhe dei isso, fui eu que lhe dei aquilo. Estava dizendo que queria me dar um carro. Eu não quero vínculo com essa pessoa, nenhum. Eu poderia até aceitar se fosse lá da igreja, porque eu trabalhei muito para aquela igreja, para a obra de Deus. Entendeu? Eu poderia até aceitar, mas não com comprometimento de vínculo com a igreja, de trabalho na igreja. A obra eu sempre vou fazer, com certeza. Até hoje, gente, aonde eu chego, eu falo bem da igreja, do templo sagrado. Aonde eu chego, porque eu não tenho que dizer nada contra essa igreja. Pelo contrário, é um ministério que eu amo, um ministério que só me ensinou coisas boas, entendeu? Só me ensinou coisas de Deus. Como que eu vou ter raiva de um ministério desse? Não. Aonde eu chego, eu falo bem.
Eu me orgulho da minha origem, de onde eu vim. Se bem que não só foi essa igreja. Eu fiz outros cursos teológicos, participei de outras igrejas. Eu sou uma pessoa muito conhecida. E conhecida para Deus também. Sou muito, gente, muito conhecida. Porque eu sempre fui muito de Cristo, assim. E continuo sendo. Onde tinha vigília, entendeu? Simpósio. Às vezes quando vinha pastor Josué Gonçalves de fora e outros, entendeu? Rose Nascimento, e outros. Tanto é que o pastor de ontem eu contribuía muito, eu ia para a vigília. Ele sabe muito que eu gosto de Rose Nascimento. Trouxe Rose Nascimento, entendeu? Porque eu também contribuía muito com aquela igreja, com aquele ministério. Mesmo estando na Paz e Vida, eu contribuía em outros, entendeu? Tem um amigo nosso aí que é advogado e pastor. Também contribuí numa, como é que chama? Numa célula que ele estava fazendo, eu contribuí. Então eu sou uma pessoa assim que gosto muito das coisas de Deus. E chega uma pessoa de lá de longe que eu nem conhecia, porque minha filha trouxe, ela trouxe porque eu não sabia que ele ia fazer isso. Então, ele começou a fazer essas coisas, gente. É chato pra caramba. Se disser assim, você perdoa, Edilene? Perdoa, gente. Agora que ele pare com isso, gente, de ficar tentando... até ele parou mais, entendeu? Até ele parou mais. Eu não quero mal a ninguém, não quero. De todo coração eu digo, eu não quero mal a ninguém. Eu soube aí que um deles estava doente, eu até chorei, gente, porque eu não quero ver ninguém doente. Eu não quero mal de ninguém. Agora é o seguinte, passa um tempo, ele quer fazer de novo, começa a perturbar. Ele gosta de mexer com o emocional da pessoa. E isso a gente sabe que é um distúrbio. Busque ajuda, meu filho. Busque ajuda. Se você tem algo que não controla, busque ajuda. Um homem culto, entendeu? É uma pessoa culta. Se fosse uma pessoa leiga, mas é uma pessoa culta. Para com isso. E não é porque eu não sou espiritual, não. É porque tem coisas que é tão absurda, gente. Se eu contar aqui a vocês as maldades que ele fez, eu não vou terminar nem tão cedo. Chega, chega. Eu prometi a mim mesma que eu não quero ficar falando mais nisso. Não é nem bom, entendeu? É um atraso de vida, está repreendido. Eu repreendo no poder que é no nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero que minha vida flua. E que a deles flua também. Entendeu? Se não já é casado, que Deus bota uma pessoa bacana no caminho dele e que ele seja, para ela, uma pessoa bacana. Porque às vezes, o homem está querendo uma mulher, ele quer que a mulher seja bacana para ele. Bacana que eu digo assim, seja uma mulher compreensiva, uma mulher amorosa, uma mulher trabalhadora, uma mulher dedicada a ele e ao lar, seja uma boa amante. Mas ele tem que se preocupar de ser para ela. Entendeu? Eu fiz um curso, Escola do Amor. Esse curso, esse treinamento de vida a dois, de casamento, eu aprendi muita coisa, gente. Na terapia do amor, quem olha assim pensa que é só para arrumar casamento. Não, eles dão um treinamento mesmo. Tem cultos, você participa, ensina muita coisa, entendeu? Muito, 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 muito enriquecedor. Enriquecedor. Muito proveitoso. Quem não fez, faça. Então, não é ir só ao culto. É perguntar o dia que vai ter esse treinamento. Para que vocês participem. Às vezes, o bispo Renato Cardoso e a pastora, a esposa dele, às vezes não vem a Recife, mas delega a outro pastor, pastora fazer e mostra os vídeos eles falando. É do mesmo jeito, gente. Não está pessoalmente. Aí vem pessoalmente no dia do certificado. Eu tenho o certificado de que eu fiz o curso. Então é assim, gente. Deus também me deu um ministério para edificar vidas de casais também.
Só que é o seguinte, gente. Houveram muitas coisas, entendeu? Muitas coisas ruins, muita gente atrapalhando o meu chamado, muita gente atrapalhando. E eles não reconhecem não, sabe? Joga a culpa pra mim. Mas enfim, tá tudo na mão de Deus, entendeu? Eu espero em Cristo terminar isso tudo bem. Deus dá a vitória. Eu já me sinto vitoriosa. Chegar até aqui, passar por tudo que eu passei. Mas, com certeza, Deus não quer só isso. Né? Eu passar por tanta prova, por tanta coisa, nada foi em vão. E deixar do jeito assim, fica por isso mesmo. Gente, pelo amor de Deus, esse valor para me ressarcir já era para ter dado há muito tempo. Às vezes, sabe o que eu penso? São pessoas insensíveis. Eu até usei o termo masoquista. Tem gente que tem prazer em ver os outros sofrendo. Mesmo vendo a pessoa sofrendo, sente prazer em ver a pessoa sofrendo. Eu dizendo que eu estava passando necessidade, passando fome. E tua família? A família ajudou demais. Cada um ajudou da forma que pôde. Se quisesse ter ajudado mais, teria. Não ajudou. Entendeu? Parou de ajudar. Um tempo parou de ajudar. E esse negócio de você ficar pedindo, isso é muito constrangedor, gente. E vamos combinar. Ninguém tem a obrigação de estar sustentando ninguém, não. Aí diz, vá trabalhar. Eu tentei tanto, gente. Mas toda vez que eu tentava, ele vetava. Porque ele vê as coisas no meu WhatsApp. Se eu colocasse alguma seleção, alguma psicóloga, alguém do RH, ele vetava, derrubava. Eu cansei de ir nesse Mix Mateus. Aí não vem me arrumar empreguinho hoje, não, que hoje eu não quero, não. Passar pelo que eu passei, vir me dar empreguinho, ó, não sou caranguejo, não, para andar para trás, não, viu? Eu quero andar para frente. Eu evoluí muito, como gente e espiritualmente. Não é para voltar para trás, retroceder, não. Tá certo? Deus não me trouxe até aqui, fez eu passar por tudo isso, para me dar qualquer coisa, não. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor. E nada, absolutamente nada, nos faltará. Ok? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Gostaram do meu look? Gostaram? Fiquem na santa paz do Senhor. Gente, e do meu corte, vocês gostaram? Eu amava meu cabelo grande, mas ele estava muito danificado, porque eu sempre gostei muito de fazer luzes. Então, o cabelo louro, ele é lindo, mas ele fica muito ressecado. Então, sempre a gente tem que estar dando um cortezinho, né? Só que a pessoa cortou errado, aí eu fui tentar consertar aqui atrás. Eu sei cortar cabelo, só que você cortar o seu não é a mesma coisa. À frente você corta direitinho, mas atrás você não tem olho atrás para ver. E a pessoa que eu fui, a pessoa não soube fazer direito. Não soube fazer direito. Gente, fiquem todos na santa e gloriosa paz de Cristo. Eu amo pregar o Evangelho. Eu amo meus irmãos em Cristo. Eu amo o Senhor. E eu estou bem melhor agora, graças a Deus, sabe, gente? Eu tive um tempo que eu estava num lugar que eu estava me sentindo muito mal. Muito, mas muito mal mesmo. Porque era um lugar que tinha muita perturbação. Graças a Deus, meu Pai. Graças a Deus. E tem gente que não gosta de ver você bem. Quando vê que você está bem, faz alguma coisa para perturbar. Pelo amor de Deus, gente. Pessoas de Cristo não são assim, não. Quem é assim é agente de Satanás. Fiquem todos. E as minhas unhas? Gostaram? Isso, anel combinando com a roupa. Colazinho combinando. Falar nisso, gente. Eu tenho uma neta. A minha netinha, ela é autista. Mas é o grau, graças a Deus, é o grau fraco, sabe? Ela faz colares, se vocês estiverem interessados em ver os colarzinhos que ela faz. Alguns eu coloquei aí para ver. É para incentivar, entendeu, gente? Ela tem uma atividade, é para incentivar.
Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Cristo.